A noite estava a afundar-se nas profundezas do silêncio, como um oceano invisível que engolia todos os sons, deixando apenas a respiração pesada e as sombras. Eu sou a Monila, e esta noite foi mais do que uma série de acontecimentos para mim, foi um momento de catarse, um despertar de sentimentos verdadeiros, dotados de paixão e desespero. Tudo começou há alguns anos. Nunca esquecerei aquele dia infeliz em que o apanhei, o meu marido. Ele não era apenas um marido, era uma parte da minha alma. Mas no momento em que entrei no nosso quarto e o vi com outra pessoa, algo dentro de mim se partiu. No início, senti que o chão me tinha saído debaixo dos pés. A minha alma gritava-me, mas as palavras ficavam lá dentro. Aquelas imagens, o riso deles, os toques suaves dele na pele dela, ficaram gravadas na minha memória e abalaram-me até ao âmago. Senti o meu mundo a desfazer-se em pó. Um mundo frio e louco em que eu estava sozinha. O meu filho Tony era apenas uma criança na altura, mas os seus olhos, cheios de perplexidade e medo, estarão sempre à minha frente. Ele viu-me cair no chão, com as lágrimas a rolarem-me pelas faces. Ele sabia que a sua vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Nos últimos 5 anos, tinha tomado conta de toda a casa, de nós, um homenzinho com um coração enorme. O Tony tornou-se o guardião do nosso pequeno mundo, pelo que lhe fiquei eternamente grata. Mas, por vezes, via-o apertar as têmporas quando tinha uma dor de cabeça, algo que o pressionava por dentro, e eu levantava-me para me deitar com ele no quarto, pondo-lhe uma compressa na testa. Eu aconchegava-me a ele, tentando transmitir-lhe a minha força, mas nesses momentos ambos sabíamos que nenhuma palavra poderia tirar a amargura que ficou entre nós depois de o meu pai ter partido. Com o passar do tempo, aprendi a fechar-me em mim própria, encontrando consolo no silêncio e na solidão. O Tony e eu, de certa forma, quase nos traímos um ao outro por causa desta vida pouco fiável em que ele estava demasiado bem posicionado, o mais velho, o mais forte, o que sabia como montar uma casa, mesmo que isso significasse que a sua infância se tivesse esvaído na sombra. Abrimos os nossos corações um ao outro quando as nossas mãos se tocaram, e esse toque trouxe calor, mas também a amargura da perda. Essa noite foi diferente. Deitei-me na cama sem pestanejar, ouvindo as gotas de chuva bater no vidro, criando uma melodia inconfundível. Pensei que podia finalmente relaxar quando bateram à porta, silencioso, quase ininteligível. Tão silencioso como o sussurro da noite. Era o Tony. A sua voz estava cheia de estranheza e saudade, mas havia nela um silêncio que falava mais do que palavras. Ele não queria intrometer-se no meu espaço, mas precisava de conforto e, naquele momento, sentiu tornar-se a minha salvação, a minha âncora neste oceano de emoções. Ele deitou-se ao meu lado, com o seu ombro debaixo do meu, e eu senti de novo a forte ligação que nos unia. Afastei-lhe uma madeixa de cabelo da testa, como já tinha feito tantas e tantas vezes, e vi o mar de perguntas nos seus olhos. Sim, ainda sentíamos falta do que tínhamos perdido, mas havia força na nossa infinita ternura um pelo outro. O Tony tocou no assunto do pai, uma pergunta que estava sempre no ar, mas que nunca era dita em voz alta. Senti o meu coração apertar-se com a dor, a vergonha e a memória do pai dele a ir-se embora, deixando um vazio atrás de si. Mas eu sabia que era importante para ele ouvir que a culpa não era dele. Tudo o que podia fazer era abraçá-lo com mais força, sentir a tensão desaparecer e a nossa união tornar-se mais forte a cada segundo que passava. Quanto mais tempo segurava contra mim, mais calor se espalhava pelo meu corpo. Não era apenas o calor do amor paternal, era uma faísca que eu não sentia desde que ele se tinha ido embora. Apercebi-me finalmente, tínhamos um ao outro, e isso já era muito mais do que alguma vez poderíamos sonhar. Cada dia de luta e cada noite de lágrimas só reforçava a nossa ligação. Nessa noite, deitei-me ao lado dele, puxei o cobertor para trás e deixei-o convidar-me para o seu mundo, onde não havia lugar para a separação. A lua brilhava por detrás das nuvens e as estrelas pareciam sussurrar os seus segredos. Finalmente não me senti sozinha, nos olhos do Tony vi um reflexo do meu amor e da minha esperança. A nossa vida podia ser complicada, mas agora eu sabia que juntos podíamos mover montanhas, e todos os obstáculos no nosso caminho seriam ultrapassados.
Como que em resposta aos nossos pensamentos, a noite encheu-se de uma doce e excitante antecipação. Este momento era só nosso, com todas as dádivas doces e amargas da vida. Não éramos apenas mãe e filho, éramos duas metades de um todo, abraçando-nos no meio de tempestades e furacões. A escuridão da noite envolveu-nos quando me deitei na cama, embalando o meu filho Tony. A sua respiração quente e calma, subindo e descendo ritmicamente, encheu-me de uma calma invisível. Mas havia algo mais no ar, uma sensação aguda e inquietante de que estávamos no limiar de algo novo, algo desconhecido. Era como uma sombra que me cobria a alma, simultaneamente calmante e inspiradora. Cada minuto que passávamos juntos parecia insuportavelmente precioso, como o orvalho da manhã a brilhar na relva. Eu sabia que algo tinha mudado entre nós. O sentimento era tão profundo que parecia ser visível em cada célula do meu corpo, em cada batida do meu coração. Tentei adormecer para evitar esses pensamentos, mas pensei no que tinha acontecido entre nós na noite passada, a proximidade com que nunca tinha sequer sonhado. Ao amanhecer, levantei-me da cama, tentando não acordar o Tony, e fui para a cozinha. A luz suave do sol brilhava através das cortinas, enchendo a sala com um suave brilho dourado, como se o próprio sol estivesse a correr para acordar o nosso mundo. Enquanto punha as panquecas na frigideira, pensei em como tinha sido difícil para nós desde que o pai dele se tinha ido embora, deixando um vazio que era preenchido apenas com memórias. O Tony desceu as escadas e o seu cabelo desgrenhado e o seu ar cansado diziam-me que a noite não tinha sido fácil. Passou por mim e eu reparei que o roupão que lhe estava pendurado mal escondia o seu corpo jovem, que estava a mudar rapidamente. Tinha se tornado um jovem e, apesar do amor e do orgulho que eu sentia, havia também medo por ele, por carregar nos ombros as consequências da sua partida. À medida que íamos fazendo as nossas tarefas matinais, o silêncio entre nós tornava-se cada vez mais cauteloso, como se uma barreira invisível tivesse surgido no nosso caminho. Eu conseguia sentir a luta interior que o atormentava, ele sempre fora sensível às emoções que se escondiam para além das palavras. Mas algo tinha mudado na forma como ele me olhava, na forma como procurava conforto nos meus braços, e isso estava a deixar-me louca. Depois do jantar, instalamo-nos no sofá, mergulhando no mundo do cinema. A luz tênue do ecrã brincava nas paredes, criando um contraste de luz suave e sombras. Tentei concentrar-me na história, mas estava admirada com a proximidade do Tony sentado ao meu lado. A tensão no ar tornava-se palpável e cada movimento dele ecoava no meu coração como uma suave repreensão. A certa altura, quando o filme atingiu seu clímax, ele tocou casualmente na minha mão. Esse toque, terno e quente, provocou um choque elétrico em mim e o mundo à minha volta tremeu. Peguei nele e os nossos dedos entrelaçaram-se como ramos de árvores, à procura de uma luz que não conseguia encontrar. Foi mais do que um simples toque, foi uma transição para uma nova realidade, onde surgiu um entendimento entre nós que poderia quebrar todas as barreiras. Logo o filme acabou e continuamos no sofá, era como se o tempo não existisse. Inclinei-me e apoiei a minha cabeça no seu ombro, mergulhando num mundo de relaxamento e segurança. A respiração dele tornou-se o ritmo do meu coração. Era a intimidade que eu procurava, mas que tinha medo de admitir. A ideia de que a nossa comunicação tinha ido para além do normal, que havia mais do que uma simples ligação entre mãe e filho, cresceu na minha mente. Nessa noite, apercebi-me finalmente do que sentia. Não era apenas um sentimento de proteção e amor, mas um afeto profundo que me fez questionar tudo o que sabia sobre mim. A ideia de o Tony se tornar mais do que uma criança para mim inundou a minha alma com ondas de ternura e, ao mesmo tempo, encheu-a de ansiedade. Na manhã seguinte, apercebendo-me finalmente de que esta nova corrente na nossa relação era demasiado importante para ser ignorada, sugeri ao Tony que fossemos dar um passeio ao ar livre. Caminhamos juntos e os raios de sol iluminaram-nos, como se a natureza tivesse acolhido este momento que agora era significativo. Cada passo lembrava-me os sonhos bonitos mas não realizados. Senti o ar à nossa volta encher-se daquelas emoções escondidas que tentávamos ignorar. O Tony caminhou ao meu lado, e a sua mão estava de novo na minha. O toque estava impregnado de ternura, era a prova da sinceridade dos nossos sentimentos.
Este momento não foi apenas um passeio. Era uma tentativa consciente de dar um passo em direção ao futuro, como se nos estivéssemos a redescobrir um ao outro. E, apesar de todas as dúvidas, apercebi-me de que, juntos, estávamos a criar uma nova realidade em que era possível algo mais do que uma simples ligação entre mãe e filho. Cada momento que passávamos juntos lembrava-nos que talvez nos tivéssemos tornado mais do que um laço de parentesco, tínhamos nos tornado almas gêmeas, prontas para enfrentar o que quer que a vida nos trouxesse. Neste contexto, quando olhei para os seus olhos e vi um reflexo de mim próprio, soube que, mesmo que o caminho que tinha pela frente fosse espinhoso, estava pronto para o percorrer. Senti que os muros que tinha construído à minha volta começavam a desmoronar-se. E, nesse momento, apercebi-me de que queria seguir em frente com o Tony, independentemente do que estivesse ao virar da esquina. Estávamos ligados de uma forma mais profunda do que eu poderia ter imaginado, e essa percepção encheu meu mundo de luz. Não entendes o que é ser uma mulher que perdeu tudo. Estão aqui sentados e talvez pensem que sabem o que é ser traído, deixado para trás, abandonado. Mas vamos jogar limpo, nenhum de vós sabe. Eu não estava apenas perdida, estava destruída. Depois de o meu marido se ter ido embora, senti a minha alma partida como um vidro que se tivesse estilhaçado em pequenos pedaços. Ele levou consigo não só o meu amor, mas também a minha confiança de que eu podia ser desejada, necessária a alguém, e não apenas uma mãe solteira. Como é suposto eu ser agora? Sejamos realistas. Todas as noites me deito sozinha na cama e sinto o frio a chegar ao meu coração. Malditas noites em que anseio por calor, ternura, ser tratada como uma mulher. Não peço muito, apenas um pouco de humanidade para acabar com esta solidão. Posso sentir as palmas das mãos que abraçam e os lábios que tocam os meus numa explosão de ternura, e não apenas na poeira das memórias do que veio antes? Quero ser não apenas uma mãe, mas uma mulher que conhece o sabor do amor. Mas estou distante. Sou como um bote abandonado na praia depois de uma tempestade. E sempre que vejo pessoas que se amam, os meus pensamentos giram em torno de como isso me parece inatingível. Tornei-me parte de um mundo onde a felicidade é apenas uma imagem do passado. Sinto falta daquela pessoa próxima que estaria lá para partilhar comigo os meus dias de semana, para me proteger dos estranhos e desagradáveis pensamentos sombrios. Que raio! Sinto-me culpada pelos meus desejos e isso está a deixar-me louca. Posso confortar o meu filho todas as noites, ser um apoio para ele, mas olho para minha alma e o meu sangue começa a ferver. Quero mais. Quero ser amada não apenas por ser mãe, mas como mulher, desejada e necessária. É um estranho paradoxo, porque eu convidei-o para minha vida, mas ele conseguiu destruí-la sem deixar nada para trás. A minha alma exige calor, mas cada tentativa de me aproximar de alguém novo transforma-se em medo, medo de ser novamente abandonada, de sentir novamente aquela dor insuportável. Torturo-me a pensar se poderei recuperar o que foi perdido, mas as cicatrizes da sua traição ainda sangram. Quem é que eu quero enganar? Não posso simplesmente levantar-me e esquecer. Já ouvia rir-se com outra pessoa, e de cada vez é como se fosse uma faca no meu coração. Por vezes, parece que o mundo à nossa volta é apenas uma sombra fria, onde apenas o vazio espera por cada um dos seus pontas de lança. Não quero ser aquela mulher que se enterra no seu trabalho e se esquece dos seus desejos. Quero ser a mulher que abre as asas e volta a sentir o calor dos sentimentos como antes. Peço-vos que compreendam como é difícil caminhar pela vida, onde cada passo não é apenas um movimento em frente, mas uma luta com medos, com a memória de quem eu poderia ser. Este conflito interior atormenta-me todas as noites. Peço-vos que compreendam esta dor e este vazio que sinto. Procuro compreensão entre aqueles que me ouvem, que sabem o que é ser uma mulher que anseia por amor e carinho depois de uma traição. Cada lágrima que derramei não foi apenas uma lágrima de dor, mas um grito de uma alma que talvez ainda tenha esperança de ser amada. Apercebes-te disso? Consegues sentir o meu coração a ansiar por algo há muito perdido? Sim, eu sou forte. Sim, eu consigo aguentar. Mas, por vezes, preciso do teu abraço,
da tua respiração ao meu lado para me lembrar que não estou sozinha, que um dia, talvez, volte a encontrar a minha felicidade neste mundo cruel onde o calor parece ser algo que alguém me tirou. Não vou desistir, não vou perder a esperança. Serei sincera. Sou uma mulher e mereço amor. Fiquei no limite, repugnantemente consciente dos meus sentimentos. Olhei para o Tony, e toda a minha luta, toda a luta interna que estava a enfrentar, era impossível de esconder. O meu coração batia-me no peito, provocando uma excitação difícil de conter. Aproximei-me dele lentamente, e havia um silêncio no ar, encharcado de antecipação. Os nossos olhos cruzaram-se. Era aquele momento feliz em que tudo o resto desaparece e só ele fica, o meu filho e a minha luz, que pode ter se tornado algo mais para mim. Olhei para os seus olhos e vi um reflexo de esperança, de ternura e de compreensão que tinha surgido entre nós. Podíamos ter sido diferenças, mas em vez disso havia algo mais profundo naquele olhar, uma ligação invisível que soava como um sino no silêncio. Eu esperei e ele esperou, e a espera parecia eterna. Aproximei-me um pouco mais e comecei a massajar-lhe lentamente os ombros. As minhas mãos deslizavam suavemente sobre a sua pele e eu podia senti-lo a relaxar a cada minuto que passava. Os seus ombros, que recentemente tinham estado tensos devido a preocupações e inquietações, tornaram-se mais suaves sob os meus dedos. Dei mais ternura ao movimento, e ele relaxou como se os primeiros raios de sol da manhã começassem a derreter o gelo. Continuei a trabalhar, massageando-lhe suavemente o pescoço, sentindo-o enrijecer e a sua respiração tornar-se mais regular. Naquele momento, ocorreu-me que são momentos como este que dão uma centelha de vida. Apercebi-me de que este toque não era apenas maternal. Era um desejo nascente de estar mais perto, de ser o apoio que ele procurava há tanto tempo, e que talvez eu também estivesse a procurar agora. As minhas mãos não se limitavam a acalmá-lo, exprimiam tudo o que eu não conseguia exprimir por palavras. Coloquei todo o meu amor, todos os meus medos e esperanças em cada movimento. O Tony abriu os olhos e olhou para mim com gratidão e surpresa. Naquele momento, vi nele não só o meu filho, mas a pessoa que se tinha tornado mais próxima de mim. Senti os seus ombros endireitarem-se gradualmente e a tensão desaparecer, e as minhas próprias preocupações pareceram dissolver-se com ele. Continuamos sentados assim, em silêncio, sob o toque suave das minhas mãos. Vi um ligeiro sorriso surgir no seu rosto e um calor nos seus olhos. Não era apenas um rio de sentimentos, mas um verdadeiro fluxo de reciprocidade criado pelas nossas experiências, compreendidas numa ligação inefável. Estes movimentos simples tornaram-se a nossa pequena terapia que encheu o espaço entre nós com a luz e o calor que agora encontrávamos cara a cara. Quando acabei de torcer os braços, abracei-o suavemente, e ele retribuiu o abraço, envolvendo-se nele com tanta força que senti o meu coração encher-se de promessas brilhantes. Aquele simples gesto encerrava tanta coisa: apoio, compreensão e concordância em continuar a viagem juntos, apesar de todos os obstáculos. As palavras eram desnecessárias. Naquele momento, o amor que existia entre nós espalhou-se como um oceano sem limites, trazendo novas ondas de esperança e novos começos. Éramos mais do que mãe e filho, tornamo-nos aliados neste mundo complexo onde, por vezes, é tão difícil encontrarmos-nos, mas quando nos encontramos, tudo se encaixa. No meu coração, eu sabia, a nossa ligação só se tornaria mais forte a cada dia que passasse.